Há um momento na vida em que você percebe que não precisa mais correr. Não precisa provar, explicar, disputar espaço. A insegurança começa a desmoronar quando você entende que nada do que é essencial precisa ser defendido. Carl Jung dizia que a verdadeira força surge quando o ego deixa de buscar aprovação e começa a servir à alma. A segurança não é um dom. É uma estrutura interna construída no silêncio. Ela nasce quando você decide que não vai mais reagir como antes. Quando escolhe não se perder em discussões que drenam, nem mendigar atenção que humilha. Ela cresce na calma de quem descobriu que dignidade é um estado de presença, não de aplauso. Este vídeo é um convite a esse ponto de virada. Aqui, você vai entender como transformar a insegurança em lucidez, a comparação em autodomínio e o medo em poder real. Não é sobre ser imune às críticas, é sobre não ser guiado por elas, porque no fim, a verdadeira confiança não é barulhenta. Ela é a serenidade de quem já sabe quem é. A insegurança é barulhenta, ela fala rápido, pensa demais, explica o tempo todo. Precisa ser ouvida, validada, confirmada. Mas o que parece fragilidade é, na verdade, uma tentativa desesperada de manter o controle. Quanto mais se tenta provar valor, mais distante se fica da paz. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós cria um poder sobre nós. E a insegurança é exatamente isso. O eco de uma parte não acolhida. O medo de não ser suficiente. Mas o paradoxo é que quanto mais tentamos afastar esse medo, mais ele domina. Ele se disfarça de produtividade, de perfeccionismo, de necessidade de estar certo. E é aí que nasce o esgotamento. Quando alguém vive reagindo a cada crítica, a cada silêncio, está, na verdade, entregando o comando da própria vida ao olhar do outro. É como se dissesse, defina por mim o que eu sou. E isso, no campo simbólico, é uma forma de exílio da alma. A pessoa se torna uma personagem moldada pelas expectativas alheias. E o preço disso é alto. Ansiedade constante, autoimagem instável, relações que oscilam entre o apego e a rejeição. Mas existe um ponto de ruptura, um instante em que, cansado de se explicar, o ser humano se cala. Não por desistência, mas por compreensão. É nesse silêncio que nasce o primeiro traço da verdadeira confiança. Não o silêncio da apatia, mas o da lucidez. O silêncio de quem finalmente entende que o valor não precisa ser defendido, ele apenas é. A partir desse instante, algo muda na energia. Críticas perdem o peso que tinham, elogios deixam de ser combustível e o olhar externo se torna apenas um reflexo, não uma sentença. É quando você começa a perceber que há poder em escolher o que merece resposta e o que merece apenas o seu silêncio. Responder é escolha, reagir é prisão. Imagine alguém sendo criticado em público. A reação automática seria explicar, rebater, provar, mas a resposta consciente começa antes das palavras. É um simples respirar fundo. A mente volta ao corpo, o corpo volta ao presente, e o presente devolve clareza. Em vez de tentar vencer o outro, a pessoa vence a si mesma. Porque no fundo, segurança é isso, a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo tenta fragmentar você. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem realmente é, integrando as partes conscientes e inconscientes da psique. Ser seguro é um efeito colateral desse processo. Você deixa de ser movido pela necessidade de agradar e passa a agir com propósito. Deixa de se adaptar a qualquer ambiente e começa a escolher em quais quer florescer. A insegurança sempre busca palco. A segurança constrói raiz. Quem vive para provar algo nunca descansa. Quem se conhece não precisa explicar. E essa serenidade não é arrogância, é domínio próprio.
porque o domínio sobre si é o único poder que ninguém pode tirar. Comece observando quantas vezes por dia você tenta ser compreendido por quem não quer entender. Quantas vezes edita o que sente para não parecer fraco? Quantas vezes disfarça a dor com força e chama isso de equilíbrio? Esses pequenos gestos são a base da insegurança. E o primeiro passo para desarmá-los é vê-los com honestidade, sem julgamento. Não existe segurança sem autoconfronto. Você só começa a confiar em si quando encara as partes que antes evitava. E isso não acontece da noite para o dia. É um treino de presença. A cada vez que você decide não reagir por impulso, mas responder com consciência, uma nova estrutura interna se forma. É o início de uma força silenciosa, aquela que não precisa vencer ninguém para sentir-se vitoriosa. A partir de agora, toda vez que sentir o impulso de se explicar, pause, respire e pergunte-se: estou tentando provar algo ou apenas sendo quem sou? Essa pergunta simples é o ponto exato onde a insegurança começa a perder o controle sobre você. E se o que está ouvindo até aqui ressoa dentro de você, se sente que está pronto para compreender o poder de se tornar inabalável, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Não é apenas um gesto, é um compromisso simbólico com o seu próprio crescimento interior. A insegurança não começa quando alguém te rejeita, nem quando algo dá errado. Ela nasce muito antes, no instante em que você entrega o poder de se perceber aos olhos do outro. É ali que o seu centro começa a se deslocar. Você passa a se enxergar por reflexos, a medir o próprio valor pelo retorno que recebe. Um elogio te eleva, uma crítica te derruba. E pouco a pouco, a vida deixa de ser vivida de dentro para fora e passa a ser uma busca interminável por validação. Carl Jung dizia que o maior perigo da alma moderna é confundir a própria imagem com o próprio ser. E é exatamente isso que acontece quando a insegurança governa. Você começa a acreditar que precisa ser visto para existir, admirado para ter valor, aceito para ser digno. Mas o inconsciente sabe a verdade. Ele sabe que todo esse esforço é, na verdade, uma tentativa de preencher um vazio interno que não se preenche com aplausos. A raiz da insegurança está na desconexão com o self, o núcleo da psique que representa a totalidade do ser. Quando o ego, a parte consciente que lida com o mundo externo, perde essa conexão, ele se torna ansioso, carente e reativo. Ele tenta compensar o vazio, buscando controle e reconhecimento. Mas quanto mais busca fora, mais se afasta do centro. E é por isso que pessoas aparentemente bem-sucedidas ainda se sentem pequenas. Porque o sucesso exterior não cura o desalinhamento interno. A insegurança também é aprendida. Ela nasce nas entrelinhas, nos olhares que não te validaram quando você era criança, nas comparações silenciosas, nas pequenas humilhações que foram engolidas. Cada vez que você precisou merecer amor, aprendeu a se adaptar para ser aceito, e essa adaptação, repetida por anos, criou uma persona, uma máscara social que te protege, mas também te aprisiona. Ela te faz sorrir quando quer chorar, agradar quando quer partir e fingir segurança enquanto treme por dentro. Mas a persona não é o inimigo. Ela é apenas uma estrutura necessária que perdeu o equilíbrio. Ela deveria servir, não comandar. O caminho de volta à confiança começa quando você percebe que não precisa mais representar o tempo todo. Pode ser imperfeito, pode errar, pode sentir medo e, mesmo assim, permanecer inteiro. A segurança nasce no exato momento em que você para de lutar contra a sua humanidade. Não há nada mais libertador do que perceber que a autenticidade é mais poderosa do que a performance. Quando você para de se ajustar a padrões para caber, a vida finalmente respira. E, curiosamente, é quando você deixa de buscar a aprovação que o respeito verdadeiro começa a aparecer. Porque quem é inteiro
não precisa convencer, apenas existe. E essa presença autêntica tem uma força magnética. Observe, as pessoas mais confiantes que você conhece não são aquelas que se impõem, mas as que estão em paz. A paz é a forma mais alta de poder. Ela comunica sem precisar elevar a voz. Ela não compete, não reage, apenas permanece. E isso desarma qualquer energia que tenta dominar. A insegurança precisa de conflito para sobreviver. Ela se alimenta da reação, do drama, da explicação. Mas quando você escolhe o silêncio da clareza, ela se dissolve. Porque a mente só tem controle sobre você quando te mantém em ruído. O silêncio é o território do self. É nele que o seu verdadeiro valor se lembra de existir. Jung dizia que o que negamos nos persegue, o que aceitamos nos transforma. A insegurança não vai desaparecer porque você a ignora. Ela começa a perder força quando você a reconhece, conversa com ela, entende de onde vem. Quando você diz, sim, eu tenho medo de não ser suficiente. E ainda assim continua. Isso é coragem. E a coragem é o primeiro estágio da confiança. A partir de hoje, não lute para ser visto. Lute para ser verdadeiro. Não queira parecer forte, queira ser inteiro. A diferença entre as duas coisas é o que separa a prisão emocional da liberdade interior. E se você sente que essa mensagem está te tocando, escreva nos comentários: eu escolho ser inteiro. Essa frase é simples, mas poderosa. Ela representa o primeiro passo da integração, o início de um pacto silencioso com a sua própria verdade. Há um tipo de força que não se exibe. Ela não se impõe com voz alta, não precisa vencer discussões, nem conquistar a plateia. É uma força silenciosa, quase invisível. Mas quem a possui muda a energia de qualquer ambiente em que entra. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E é no olhar para dentro que nasce o domínio sobre si. O domínio de si mesmo não é controle rígido, não é frieza, é consciência. É saber o que te move antes de agir. É perceber quando um impulso quer te dominar e escolher não obedecer a ele. É conseguir pausar antes de reagir. É o poder de responder com clareza, não com emoção. E isso, mais do que qualquer conquista externa, é a base da verdadeira segurança. O ser humano inseguro vive no modo reativo. É empurrado pelas opiniões, pelos comentários, pelos humores do dia. Uma palavra errada, um olhar atravessado, um gesto de indiferença. E o mundo interno se desmorona. Tudo vira sinal de rejeição e a mente começa a girar em espirais de dúvida. Mas o ser que se conhece observa o mesmo acontecimento e pensa: isso não é sobre mim. Essa frase simples é uma muralha. É ela que separa o caos da estabilidade. O domínio sobre si é um trabalho interno de alquimia. Você aprende a transformar o impulso em discernimento, o medo em cautela, a raiva em clareza. Nada disso acontece de forma repentina. É fruto de presença diária. Cada vez que você se observa antes de agir, está construindo estrutura psíquica. E essa estrutura é o que te permite atravessar as tempestades da vida sem perder o eixo. Quando alguém tenta te provocar, o objetivo é te tirar do centro, fazer com que você prove algo, se explique, se desestabilize. A insegurança cai nessa armadilha, a confiança não, porque quem se domina sabe que nem tudo merece resposta. O silêncio, quando vem da consciência, é a resposta mais poderosa que existe. Ele interrompe o jogo do outro e devolve o poder a quem o possui. Mas esse silêncio só é verdadeiro quando vem da clareza, não do medo. Calar-se por covardia aprisiona. Calar-se por sabedoria liberta. A diferença está na intenção. O silêncio maduro não é fuga, é escolha. É o som da força que não precisa provar nada. Imagine uma situação em que alguém tenta diminuir você. A reação automática seria defender-se, justificar-se, atacar de volta.
Mas se você simplesmente observa, entende a limitação do outro e segue em paz, algo muda. A provocação perde o sentido e a energia volta para o seu centro. Esse é o momento em que a vida percebe que você está pronto para outro nível de existência. Jung dizia que o inconsciente projeta fora o que não foi resolvido dentro. Se você ainda reage com intensidade a toda provocação, é porque há dentro de você uma parte que ainda busca validação. Por isso, o outro tem poder. Ele ativa feridas não curadas, mas quando você acolhe essas partes e as integra, nada mais te atinge com a mesma força. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você deixou de ser vulnerável ao caos. Dominar-se é se libertar da necessidade de vencer. É entender que há batalhas que não precisam ser travadas, ofensas que não precisam ser rebatidas, situações que não merecem sua energia. A mente insegura quer ter razão. A mente confiante quer ter paz. E é na escolha pela paz que mora o verdadeiro poder. O domínio próprio é uma prática espiritual. É a arte de não se perder de si, mesmo em meio à tempestade. É o ato de respirar fundo e perceber: eu não sou essa emoção, eu apenas a sinto. Esse simples reconhecimento te separa da reatividade e te devolve o controle. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna manter o equilíbrio, mesmo quando tudo parece te empurrar para fora dele. Então, a próxima vez que o impulso de reagir vier, lembre-se, reagir é entregar o volante da sua mente ao outro. Responder é segurá-lo firme, escolher o caminho e seguir em frente. Essa diferença muda destinos inteiros, porque quem se domina, se liberta. E quem se liberta nunca mais é manipulado. A maioria das pessoas acredita que ser seguro significa não sentir medo, mas isso é um mito. A segurança verdadeira não nasce da ausência de medo, e sim da habilidade de continuar mesmo com ele. O medo é instintivo, é parte da natureza humana. É ele que te alerta, te protege, te faz pensar antes de agir. O problema não é sentir medo, é deixar que ele dite as decisões. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. E o medo, quando reprimido, se torna um tirano silencioso dentro da mente. Ele se disfarça de procrastinação, de perfeccionismo, de autossabotagem. Ele te convence de que está te protegendo, quando na verdade está apenas te mantendo pequeno. Mas quando você o encara de frente, sem fugir e sem julgá-lo, ele se transforma em energia bruta, combustível para o crescimento. A diferença entre quem se move e quem paralisa está em como lida com o medo. O inseguro vê o medo como sinal de incapacidade. O confiante o enxerga como sinal de expansão. Ele entende que o medo aparece sempre que a alma está prestes a atravessar uma fronteira. É a mente resistindo à mudança que o coração já escolheu. E esse é o exato ponto em que muitos desistem, mas é também onde os fortes continuam. Toda vez que você age mesmo com medo, uma nova estrutura se forma dentro de você. A mente aprende que pode confiar, que pode caminhar mesmo sem garantias, e aos poucos o medo deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Ele te ensina a prudência, a humildade, o respeito pelo processo, mas nunca mais te controla. A insegurança, por outro lado, vive da tentativa de eliminar o medo. Ela busca certezas antes de agir, garantias antes de se entregar, resultados antes de tentar. Mas a vida não oferece garantias, oferece caminhos. E o primeiro passo é sempre o mais importante, mesmo que seja dado tremendo. Pense nisso. A confiança não é um estado, é uma decisão. Você não se torna confiante da noite para o dia, mas a cada escolha de enfrentar o medo em vez de fugir dele. Cada vez que você se expõe, se expressa, se posiciona, mesmo com voz trêmula, algo dentro de você se fortalece. E esse fortalecimento é o que, com o tempo, se transforma em presença.
Ser seguro não é ser imune às emoções, é saber navegar por elas. A diferença está em quem comanda o barco. Quando o medo surge, a mente reativa entra em pânico, tenta controlar o que é incontrolável. Mas a consciência observa, acolhe, respira e segue. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Não negar o que sente, mas escolher o que fazer com o que sente. E aqui está um segredo que Jung explorava em sua psicologia. Tudo o que você rejeita dentro de si ganha poder sobre você. Mas tudo o que você acolhe se transforma em força. Por isso, ao invés de tentar se livrar do medo, abrace-o como um mensageiro. Pergunte a si mesmo, o que esse medo está tentando me mostrar? Talvez ele esteja apontando um limite que você precisa expandir. Talvez ele esteja te pedindo coragem para seguir um caminho que o ego teme, mas que a alma deseja. E quando essa percepção desperta, o medo deixa de ser obstáculo e passa a ser bússola. Ele aponta exatamente onde está o próximo nível da sua evolução. Agora, antes de seguir, faça uma pausa. Olhe para dentro e pergunte: qual medo ainda está me impedindo de agir? O medo de não ser suficiente? De falhar? De ser rejeitado? Observe sem culpa, apenas com presença. Esse reconhecimento já é o primeiro passo para dissolver o poder que o medo tem sobre você. E se essa reflexão te tocou, escreva nos comentários: eu não fujo do medo, eu o transformo em força. Essa declaração é mais do que uma frase, é um ato simbólico de coragem. Um lembrete de que toda evolução começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Na superfície, parece apenas uma questão de palavras. Mas entre reagir e responder existe um abismo. E é nele que mora a diferença entre a insegurança e a verdadeira confiança. Reagir é agir sob o domínio da emoção. Responder é agir a partir da consciência. Reagir é imediato, é instintivo, é o ego tentando se proteger. Responder é ponderado, é o self, o centro mais profundo da psique, escolhendo com lucidez. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar acontece toda vez que você pausa antes de agir. A pausa é o instante onde o inconsciente tem a chance de ser ouvido. É ali que você percebe se está prestes a repetir um padrão antigo ou a criar uma nova resposta. Porque a verdade é que por trás da maioria das nossas reações existem feridas não resolvidas pedindo atenção. Quando alguém te critica e você se defende com pressa, é a antiga necessidade de aprovação falando. Quando alguém te ignora e você tenta forçar presença, é a criança interior pedindo para ser vista. Quando alguém te rejeita e você implora por explicações, é o medo de não ser amado tentando sobreviver. Mas quando você começa a observar esses impulsos com consciência, algo muda profundamente. Você deixa de ser refém do passado. Responder nesse sentido é um ato de maturidade emocional. É dizer, eu posso sentir tudo isso, mas escolho agir de outro modo. Essa escolha simples, repetida todos os dias, constrói a base da confiança. Porque cada vez que você não reage, você prova a si mesmo que tem o comando. E a mente começa a entender. Eu não sou o meu impulso, eu sou quem o observa. Imagine alguém que tenta te provocar, seja no trabalho, em casa ou nas redes sociais. A pessoa espera que você se altere, que se justifique, que entre no jogo. Mas você apenas observa, sorri internamente e não reage. Esse tipo de resposta desconcerta. Não porque é fria, mas porque é inesperada. Ela quebra o padrão do conflito e muda a dinâmica da energia. Responder é sempre uma escolha de poder. Quem responde está no centro, quem reage está nas bordas. O reativo é empurrado pela força dos acontecimentos. O consciente direciona o movimento. E esse domínio começa no instante em que você aprende a respirar antes de responder. Jung ensinava que o inconsciente fala através das emoções. Quando algo te tira do eixo, é sinal de que um conteúdo reprimido foi tocado.
Por isso, o desconforto é um convite, não uma condenação. É a alma dizendo: aqui há algo a ser integrado. E cada vez que você aceita esse convite, você se torna mais inteiro. Porque segurança não é sobre nunca se abalar, é sobre se abalar e ainda assim permanecer centrado. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em manter a paz mesmo dentro da tempestade. É entender que nem toda provocação merece sua energia, nem todo silêncio precisa ser quebrado. É escolher responder de um lugar que não busca provar nada, apenas preservar o próprio equilíbrio. A diferença entre reagir e responder é também a diferença entre viver em caos e viver em coerência. Quando você reage, o mundo comanda o seu estado interno. Quando você responde, o seu estado interno começa a comandar o mundo ao seu redor. E isso muda tudo. Perceba, cada vez que você escolhe não responder ao que fere, mas sim ao que ensina, você se fortalece. Cada vez que você pausa e escolhe a serenidade, uma parte do seu inconsciente se cura. E pouco a pouco, o domínio que antes estava nas mãos das circunstâncias passa a ser seu. A segurança que nasce desse processo é silenciosa, mas inabalável. É uma confiança que não depende do outro, porque está ancorada na própria presença, e quem vive a partir desse lugar se torna inatingível. Portanto, a partir de hoje, sempre que o impulso de reagir vier, lembre-se, você não precisa provar nada. O silêncio, quando vem da clareza, é o som mais alto da sabedoria. Existe uma serenidade que não depende das circunstâncias. Uma calma que não se abala diante do caos. Uma confiança que não precisa ser dita, apenas sentida. É o estado de quem encontrou o próprio centro, o ponto silencioso dentro de si, onde nada externo tem poder real. Carl Jung dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. E esse porquê é o que mantém o ser humano de pé, mesmo quando tudo parece desabar. Quando você tem clareza de quem é e do que acredita, as opiniões, rejeições e incertezas do mundo perdem força. Você deixa de ser controlado pelas marés externas e começa a navegar a partir de uma bússola interior. Mas, para encontrar esse centro, é preciso antes atravessar o barulho interno. O ego, acostumado com a aprovação, vai gritar. A mente, viciada em controle, vai resistir. E o mundo ao redor continuará testando sua solidez. É nesses momentos que você precisa lembrar: o caos não é o inimigo. O caos é o convite. Toda vez que algo te tira do eixo, é o universo perguntando: você realmente domina a si mesmo ou apenas quando tudo está em paz? A resposta não está nas palavras, mas nas atitudes. Porque a verdadeira força não se mede quando a vida está calma, e sim quando ela te desafia. A reação automática é se defender, correr, justificar. Mas o amadurecimento emocional vem quando você consegue apenas observar, respirar e continuar. Esse estado de presença cria uma energia diferente. As pessoas sentem, ainda que não saibam explicar. Elas percebem que há em você uma firmeza que não vem da arrogância, mas da coerência. E essa coerência é magnética. Ela atrai o que vibra na mesma frequência e repele naturalmente o que não está em sintonia. Você deixa de lutar para ser aceito, porque o seu próprio equilíbrio passa a ser o filtro. Jung explicava que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige essa travessia. É o momento em que o ego, com todas as suas inseguranças, aprende a servir o self, a parte mais sábia e profunda do ser. É quando você deixa de viver em reação ao mundo e começa a viver em sintonia com sua essência. E quando essa integração acontece, nasce uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Essa paz não é ausência de dor, mas presença de sentido. Você ainda sente medo, tristeza, saudade, mas nenhuma dessas emoções te domina. Elas passam,
E você continua. Elas vêm e você acolhe. Você entende que sentir não é fraqueza, é humanidade e que controlar o mundo é impossível, mas dominar o próprio estado interno é liberdade. Imagine por um momento, e se você parasse de tentar mudar o que está fora e começasse a cuidar do que acontece dentro? E se, em vez de reagir a cada turbulência, você apenas mantivesse o centro, observando o movimento sem se perder nele? A vida mudaria completamente. Não porque o externo ficou mais fácil, mas porque o interno ficou mais firme. A segurança real é isso, estabilidade interior em meio à impermanência. E quanto mais você cultiva esse estado, menos dependente se torna das validações externas. A crítica não te destrói, o elogio não te incha, a rejeição não te desmorona. Você aprende a permanecer inteiro. Essa é a verdadeira vitória. Não dominar o mundo, mas não ser dominado por ele. Porque quando você tem paz dentro, o barulho fora se torna irrelevante. E quando o mundo perceber que nada te tira do seu eixo, ele começará a te respeitar sem que você precise exigir. Agora, se essa mensagem ressoou dentro de você, escreva nos comentários: nada externo tem poder sobre o meu centro. Essa frase é um lembrete para a sua mente e um comando para o seu inconsciente. Repita-a sempre que sentir que o mundo tenta te desestabilizar, porque é na repetição consciente que o novo padrão se instala. Uma das maiores provas de segurança interior é a capacidade de não precisar se explicar o tempo todo. As pessoas inseguras vivem em um estado constante de justificativa. Sentem que precisam convencer, esclarecer, detalhar cada gesto para não serem mal interpretadas. Mas, na verdade, essa necessidade de explicação é uma tentativa sutil de controle. O desejo de garantir que o outro tenha a percepção certa sobre você. E isso, inevitavelmente, te aprisiona. Carl Jung dizia que aquilo que queremos controlar nos domina. E quanto mais você tenta controlar a forma como é visto, mais se afasta da sua verdade. Porque explicar é, muitas vezes, um pedido disfarçado de aceitação. Mas a verdadeira confiança não pede, ela simplesmente é. Quando você começa a viver a partir da sua própria consciência, percebe que nem todos estão prontos para te entender. E tudo bem. A maturidade espiritual e emocional está em aceitar que algumas pessoas vão te interpretar de acordo com o próprio nível de consciência e que isso não tem nada a ver com quem você realmente é. A insegurança busca aprovação, a segurança busca coerência e coerência não precisa de plateia. A vontade de se explicar nasce do medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitado nasce do esquecimento de quem você é. Quando você recorda o seu valor, o impulso de justificar desaparece, porque o que é verdadeiro não precisa ser defendido. Em algum momento da jornada, é preciso aceitar o simples. Nem todos vão gostar de você, nem todos vão entender suas escolhas, nem todos vão aplaudir suas decisões. Mas isso não diminui o seu valor, apenas confirma a sua autenticidade. Quando Jung falava sobre individuação, ele se referia a esse processo de se separar do coletivo para se tornar inteiro. Enquanto o indivíduo busca se encaixar, ele ainda não se encontrou. Mas quando começa a viver em alinhamento com o self, sua verdade interior, ele deixa de precisar explicar, porque sua vida passa a falar por si. Silêncio também é resposta. E muitas vezes é a resposta mais sábia. O silêncio desconcerta porque revela força. Ele comunica algo que palavras não alcançam: serenidade. E a serenidade é o que mais desarma quem tenta desestabilizar. Quando alguém te questionar de forma injusta, não se apresse em responder. Quando alguém duvidar de suas intenções, não gaste energia tentando provar. O tempo é o melhor tradutor da verdade. Ele mostra quem estava agindo por ego e quem estava agindo por consciência. A segurança interior se manifesta na economia de energia. Você para de desperdiçar tempo com explicações e passa a investir em evolução.
Enquanto o inseguro fala, o seguro age. Enquanto o inseguro tenta convencer, o seguro constrói. E o resultado fala mais alto do que qualquer defesa verbal. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Isso significa que você não precisa explicar sua essência. Apenas viver de modo tão autêntico que quem se aproximar de você inevitavelmente se transforme. A arte de não se explicar é, no fundo, a arte de confiar no próprio silêncio. É entender que sua energia fala mais do que sua voz, que sua presença comunica mais do que suas palavras, e que, no fim, a única pessoa que realmente precisa entender a sua jornada é você mesmo. Por isso, na próxima vez que sentir vontade de se justificar, respire fundo e pergunte: isso vem da minha paz ou do meu medo? Se vier da paz, fale. Se vier do medo, silencie. O silêncio sustentado pela consciência é uma das maiores expressões de poder que existem. Existe um ponto na jornada em que a solidão deixa de ser ausência e passa a ser presença. É o momento em que você descobre que estar só não é estar vazio, mas estar cheio de si. É ali que nasce a verdadeira autoconfiança. Não aquela que depende de aplausos, mas a que floresce no silêncio da própria companhia. Carl Jung afirmava que a individuação exige períodos de isolamento. Isso não significa afastamento social, mas um retorno consciente ao próprio centro. Porque só quando você se distancia do ruído externo, consegue ouvir a voz interior. E é essa voz, suave e constante, que começa a guiar seus passos com clareza. A maioria teme o silêncio, porque nele tudo se revela. Quando não há distração, surgem os pensamentos que evitamos, as emoções que adiamos, os vazios que fingimos não sentir. Mas é justamente ali que a cura começa. Porque o que é olhado com coragem deixa de ter poder. A solidão, quando acolhida, se transforma em fonte de força. Estar consigo mesmo é um treino de presença. No início, pode parecer desconfortável, mas pouco a pouco, esse espaço se torna sagrado. Você começa a gostar de estar só, não por rejeitar o mundo, mas por entender que é dali que nasce a sua lucidez. Quando você aprende a desfrutar da própria companhia, ninguém mais pode te usar a ausência como punição. O medo de ficar só desaparece e com ele vai embora boa parte da insegurança. Jung dizia que a alma precisa de momentos de recolhimento, assim como o corpo precisa de descanso. Sem isso, a mente se torna barulhenta e o ego toma o controle. Mas no silêncio, o inconsciente trabalha. Ele reorganiza memórias, cura feridas, traz à tona intuições que a correria não permite perceber. É como se, ao escolher estar só, você permitisse que o universo se comunique diretamente com você. Há uma diferença imensa entre solidão e solitude. Solidão é o vazio do que falta. Solitude é o encontro com o que já existe dentro. E quando você descobre esse espaço, percebe que não está só. Há uma presença constante ali, a sua própria essência. É nesse ponto que o autoconhecimento deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Quando alguém aprende a estar bem consigo mesmo, o modo como se relaciona com o mundo muda completamente. Você para de aceitar migalhas emocionais, para de se adaptar a lugares que te diminuem e deixa de buscar companhia apenas por medo do silêncio. Você começa a escolher com quem dividir seu tempo. E essa escolha, por si só, é poder. Jung acreditava que a verdadeira liberdade nasce quando o indivíduo deixa de precisar do coletivo para se validar. É quando o eu interior se torna suficiente, não por ego, mas por plenitude. Porque quem está em paz consigo não precisa de distrações, mas também não teme a conexão. Consegue amar sem se perder, doar sem se anular e partilhar sem se esvaziar. A solitude é o espaço onde a alma se alinha com o self, o ponto mais profundo da consciência. Ali,
Você percebe que toda a força que buscava fora sempre esteve dentro, e que o outro não vem para te completar, mas para somar. Quando essa compreensão se instala, os relacionamentos deixam de ser refúgio e passam a ser escolha. A presença do outro é um presente, não uma necessidade. E há algo quase sagrado nisso. Quem aprendeu a estar só, jamais aceitará estar mal acompanhado. Quem encontrou paz dentro de si, reconhece rapidamente o que ameaça tirá-la. E por isso passa a proteger sua energia como quem guarda um templo. No fim, estar consigo mesmo é um ato de amor maduro. É dizer, eu sou suficiente e tudo o que vier além será complemento, não preenchimento. Essa é a base da verdadeira segurança e é também o ponto onde o amor próprio deixa de ser discurso e se torna estado de ser. Poucas coisas revelam mais maturidade do que a capacidade de escolher a paz, mesmo quando o ego quer brigar. Essa é uma das expressões mais altas de segurança interior. Saber que nem todo conflito precisa ser enfrentado e que nem toda provocação merece resposta. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Ou seja, aquilo que te desequilibra não fala apenas sobre o outro, mas sobre o que ainda está pedindo harmonia dentro de você. A insegurança reage, a consciência responde. Reagir é automático, é ser arrastado pela emoção. Responder é agir a partir do centro. E quanto mais você se observa, mais percebe que o verdadeiro poder está no autocontrole, não na força bruta. A paz é uma escolha e uma das mais desafiadoras que existem, porque o ego quer ter razão, quer ser visto, quer provar. Mas a alma quer apenas estar em paz. E quando você aprende a escutar essa voz mais profunda, percebe que muitas batalhas simplesmente não valem sua energia. O mundo tenta te puxar para o barulho. Há sempre alguém pronto para testar seus limites, para te provocar, para tirar você do eixo. Mas é justamente nesses momentos que o seu autodomínio é lapidado. Cada vez que você decide não reagir por impulso, você fortalece seu centro. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da disputa, você expande sua energia. A paz não é passividade, é presença. Não é fraqueza, é sabedoria. É olhar uma situação difícil e pensar, isso não merece o meu desequilíbrio. É escolher se manter no controle interno, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Jung via essa atitude como um sinal de individuação avançada, o ponto em que o ser humano deixa de ser refém das emoções e passa a ser senhor delas. Você não deixa de sentir, mas aprende a sentir sem se afundar. Não deixa de se importar, mas para de se anular. Não deixa de agir, mas só age quando há propósito. Escolher a paz é também reconhecer o valor do seu silêncio. O silêncio desconcerta quem vive de ruído. Ele mostra que sua serenidade não é indiferença, mas domínio. É o som da mente madura, da alma centrada, do ego educado. E essa energia é poderosa. Ela muda o ambiente sem esforço. Em um mundo em que todos querem vencer discussões, quem domina o próprio estado emocional já venceu. Quando você aprende a escolher a paz, começa a perceber algo interessante. As situações que antes te tiravam do sério perdem importância. O que antes te feria, agora te ensina. O que antes te irritava, agora te revela. Você começa a enxergar por trás do conflito a oportunidade de se entender melhor. E pouco a pouco, essa postura muda tudo. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua presença. As pessoas confiam em quem transmite calma, respeitam quem não se perde no caos e se inspiram em quem mantém o equilíbrio mesmo quando ninguém mais consegue. Ser seguro é isso. Ter poder sem precisar provar. É dominar a própria energia, ao ponto de não permitir que ninguém te arraste para baixo. É saber que, às vezes, o maior ato de força é não reagir. A paz não é ausência de movimento,
mas o movimento certo, na hora certa, com a energia certa. E quando você chega a esse estado, o mundo deixa de ser uma arena e passa a ser um espelho. Tudo o que acontece começa a refletir o que há dentro de você. O caos externo não te atinge, apenas te mostra o que ainda precisa ser ajustado internamente. Essa consciência é o que separa o reativo do sábio, o inseguro do centrado, o ego do self. Agora respire fundo. Sinta essa serenidade. Ela não vem de fora. Ela nasce de dentro, da escolha de não se deixar arrastar. E cada vez que você fizer essa escolha, estará reafirmando para o universo: eu sou o centro da minha própria paz. Chega um momento em que tudo se encaixa. Você percebe que a vida nunca foi sobre provar nada a ninguém, mas sobre sustentar quem você é, mesmo quando ninguém entende. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder nasce quando o indivíduo deixa de se identificar apenas com o ego e passa a viver guiado pelo self, o centro da alma. É nesse ponto que a segurança se transforma em liberdade, a liberdade de ser autêntico, de não se moldar para caber, de não se diminuir para agradar, de não se esconder para evitar rejeição. É a liberdade de existir em plenitude, sabendo que sua presença já é suficiente. Essa é a segurança que ninguém pode roubar, porque ela não está no olhar do outro, mas na paz silenciosa de quem sabe o próprio valor. Quando você chega a esse estado, até os desafios mudam de sentido. As críticas não te ferem, apenas te mostram onde ainda há ego. As rejeições não te abalam, apenas te redirecionam. As perdas não te destroem, apenas abrem espaço para o novo. A vida deixa de ser campo de batalha e se torna campo de aprendizado. Essa é a segurança que não grita, que não precisa se afirmar. Ela se manifesta em gestos simples, na calma de quem escuta mais do que reage, na firmeza de quem caminha mesmo sem aplausos. A pessoa verdadeiramente confiante não precisa provar, ela inspira. Não precisa competir, ela colabora. Não precisa vencer, ela compreende. E esse é o ponto mais elevado da maturidade emocional, quando a sua paz se torna mais importante do que a necessidade de estar certo. Quando o seu silêncio ensina mais do que o seu discurso. Quando o seu equilíbrio é o reflexo da consciência que você construiu. Jung nos lembrava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar é exatamente isso. Perceber que a vida externa é apenas o espelho do que você cultiva por dentro. Você não controla o mundo, mas controla o significado que dá a ele. E isso muda tudo. A pessoa segura não é fria, é profunda. Sente intensamente, mas não se deixa dominar. Ama com entrega, mas não se apaga. Chora quando precisa, mas não se vitimiza. Ela entende que o poder está em viver com verdade, sem máscaras, sem disputas, sem necessidade de validação. Quando você atinge esse estado, a vida ganha leveza. Os dias deixam de ser uma corrida e se tornam uma caminhada consciente. As relações deixam de ser arenas e se tornam pontes. E a solidão, que antes parecia um castigo, agora é um lar. Essa é a essência da autoconfiança que Jung descrevia. Um estado de integração onde o consciente e o inconsciente andam juntos, onde o ego serve e não domina, onde o ser se torna inteiro. E quando você vive a partir dessa inteireza, tudo ao redor se alinha naturalmente. A insegurança era barulho, a segurança é silêncio. E nesse silêncio há poder. O poder de não precisar de plateia para se sentir completo. O poder de caminhar em paz, mesmo quando o mundo ainda não entende o seu passo. O poder de simplesmente ser inteiro, autêntico, verdadeiro. E agora, se ao longo desse vídeo você sentiu algo despertar aí dentro, um desejo de se conhecer mais, de se centrar, de caminhar com mais serenidade, lembre-se, esse é o seu self chamando.
O mesmo centro que Jung dizia habitar em cada um de nós. Ele está te convidando a viver em harmonia com a sua verdade. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, todas as semanas, exploramos a psicologia profunda de Carl Jung e os caminhos da mente que levam ao autoconhecimento e à transformação interior. E nos comentários, escreva: "Eu escolho a calma como minha força." Essa frase é um compromisso, uma âncora silenciosa que vai te lembrar todos os dias de quem você é. A segurança verdadeira não é um destino, é uma prática. E quanto mais você vive a partir desse centro, mais a vida responde com clareza, leveza e propósito. Porque quem se conhece não se perde, quem se aceita não se abala, e quem vive em paz consigo mesmo se torna, enfim, livre. Seja a pessoa mais confiante que você conhece, não porque o mundo precisa ver, mas porque a sua alma precisa sentir.